Coisa bonita a maternidade, né? Até dizem que é a fase mais bonita da mulher. Não sei se as nossas mulheres aqui convidadas hoje vão concordar com isso, mas para nós homens, né, a gente acha bonito a maternidade, a mulher parece que fica muito diferente, né? Tem gente que não concorda, como é que alguém pode ficar bonita com aquele barrigão, com todos os sintomas, né, que a gravidez traz? Mas o lado A da gravidez é exatamente isso, né? A beleza da maternidade. Concordam com isso, mulheres? Concordo. Uhum. O que você acha mais bonito, Rociane, na gravidez? Com você ou nas demais mulheres que você vê? O que eu gostei muito foi do crescimento da barriga, né? Do primeiro filho, do segundo e do terceiro, já está mais acostumado. E do primeiro filho eu não passei mal, continuei trabalhando, né? Era farmacêutica, uma farmácia. E trabalhei normal. Até na hora de nascer eu estava trabalhando, de todos eles. Emocionalmente, é bonito esse lado A da gravidez? Você tem que ter uma cabeça muito boa, né? E tem que tá bem firmado assim na palavra de Deus, porque a gente tem muitas variações hormonais, né? Então assim que pesa um pouco. O humor, mas o humor, né? O corpo, tem gente que acha desconfortável, sentir dor no corpo, né? Mas não fala o lado bem ainda não, vamos ressaltar muito A para as mulheres terem certeza de que vale a pena, embora um lado B, né? Que bom. Você que está mais recente, Cíntia, como é que é? É o seu primeiro bebê? É o primeiro. Como é que foi a experiência assim, desse lado A? Maravilhoso. Você se informou muito sobre o assunto? Bastante, conversou com outras grávidas? Bastante, sim. E tem grávidas na família, amigas, né? E a sensação de ter um ser mexendo dentro da gente já é vale muito todo gostoso. lado B, né? Já deve valer todo lado B. E parece que eles já entendem quando a gente conversa com eles, mesmo dentro da barriga, eles chutam, batem. Essa sensação do lado A da gravidez é muito gostoso. Bacana. É muito gostoso. E aí, no relacionamento com o marido, como é que você sentiu? Ele ficou muito bobo, assim? Eles ficam, né? Ainda estão, né? Ainda conversam com eles na barriga e é muito gostoso. A participação do esposo também é muito importante, né? Para o bom desenvolvimento de uma gravidez é fundamental. Legal. O que você acha que mais mudou em você em relação ao lado A, desculpe? Tipo, você ficou mais sensível, você ficou mais carinhosa, você ficou mais detalhista, você ficou mais atenta, alguma coisa que mudou? Muito mais atenta. Emocionalmente a gente fica bem mais sensível, muito sensível. E me disseram, quando eu estava grávida, depois que eu ganhei, me disseram, você estava muito chata. É mesmo? Como que a gente muda sem saber? Nossa, mas você estava muito... exigente às vezes demais, porque a gente não percebe. A gente vê esse depoimento da maioria das mulheres, das gestantes, de que parece que o grau de exigibilidade, de detalhismo, parece que aumenta, mesmo sem ela se dar conta. Esse é seu testemunho aí. E até mesmo quando a gente vê outras crianças, né, na primeira gravidez no caso, a gente fica muito sensível, né? A gente ouve alguma coisa que aconteceu de bom, a gente chora à toa, né? A emoção fica muito sensível, a gente fica um pouco abalada, né? Mas isso é bom, às vezes, não é? Dependendo da sua personalidade, suponha que você é uma pessoa séria, mais reservada, eu acho que isso quebra um pouco também, não quer? Pode ser um lado A, né? É verdade. Estamos falando de lado A como se fosse lado A positivo e lado B negativo, né? Só para a nossa telespectadora entender um pouco melhor. Cíntia, as pessoas ao seu redor, né? Seu primeiro bebê também é primeiro neto? É primeiro sobrinho de alguma parte? Não, é o primeiro neto por parte do meu esposo. Lá, sim, é o primeiro neto. Você percebe um comportamento diferente, então, da família dele para com a sua? Não, eu acho... o que eu percebo é visível, o carinho é de igual modo. O carinho, dedicação, o amor é de igual modo. A gente percebe, assim, a empolgação um pouco maior por parte da minha sogra. Né? O que é justificável, né? Era esperado e uma série de fatores. Então, a gente percebe a empolgação um pouco maior. Mas o amor, carinho, vontade de estar junto é igual. Nilda, eu sei que tem uma ótima memória, embora os bebezinhos delas tenham 25, 26 anos, né? O que você percebeu, assim, o bonito, do lado A da gravidez que aconteceu com você, Nilda? O primeiro bebê, o segundo? Para te falar a verdade, na gravidez eu me senti, a palavra que eu tenho para descrever é plena. Plena. Sabe, foi uma coisa assim maravilhosa, foi um bebê muito esperado, né? Assim, eu demorei 3 anos e meio para ter o meu primeiro filho. Então foi um bebê muito esperado. Então, assim, eu curti cada minuto da gravidez. Eu fui uma grávida
Elas estão falando aí de ficar mais sensível, de ficar mais detalhista. Eu já sou perfeccionista por natureza, né? Então, imagine eu grávida. Aí pronto, era tudo nos mínimos detalhes, né? E assim, olhando tudo, eu comprei inúmeras revistas, livros para poder saber tudo do assunto. Então, assim, foi uma coisa, para mim, maravilhosa. Não vou falar ainda do lado B, porque tem um lado B, né? Mas, assim, foi maravilhoso mesmo. E hoje, apesar de meus filhos já estarem aí crescidos, casados, mas eu convivo muito, né? Porque como pastora, estou sempre acompanhando gravidez. E aconselhando. Indo no hospital, acompanhando o parto. Já tive que ir na hora do parto mesmo. Bacana. Para ficar ali. Junto. Né? Agora, mesmo vocês, cada uma no seu grau de preparação, né? Talvez muitas mulheres ficam preocupadas com a teoria e leem muitos livros, ou acompanham outras grávidas e estão sempre pedindo opinião. Vocês se sentiam preparadas na hora H? Eu nunca tive medo de ter o primeiro filho. Como eu sou farmacêutica, né? Eu fiz anatomia, então eu já tinha um preparo maior. Então, e minha mãe teve 6 filhos, né? Então minha mãe era muito natural, assim, tudo para ela é normal. Então eu não tive medo, não. Tem muito a ver com a Foi bem tranquilo. Educação também, né? Como a mãe passa. Com você, Cíntia? E nunca é exato como a gente lê ou vê com outras pessoas. Na hora que está com você, a coisa a coisa é diferente. Mas é muito legal. Eu sempre procurei ter uma vida mais tranquila em termos de alimentação, uma vida mais saudável, justamente para quando chegasse esse momento, ter uma gravidez mais tranquila. Né? Isso a gente lê, a gente vê que é bom, independente de qual fase, mas na gravidez eu tive esse cuidado maior. Bacana. Né? Ivan, você é casado? Não. Então, telespectador, mande cartas, telespectadores, mande cartas para Ivan Mello, brincadeira. Currículo. Jonathan, você é casado? Sou casado. É papai? Ainda não. Ah, que bacana. Então você vai acompanhar de perto o que nós estamos falando aqui. Sim. Já vai se preparando, então. Mas tem planos assim? Quanto tempo de casado já? 1 ano e 3 meses. Pouco tempo. Mas já está nos planos assim? Tipo assim, tanto tempo de casado, já queremos? Não, ainda não. Estamos começando a pensar no assunto agora. Tem bastante tempo ainda. Que legal. Bom, eu não sei vocês, né, mas eu sou uma pessoa muito curiosa. Até contei aqui no bate-papo, eu precisei sofrer uma cirurgia e tirar uma pedra que era maior que a vesícula, acabou saindo, claro, vesícula e tudo. E aí, na empresa que eu trabalhava, tinha uma enfermeira, eu falei, eu quero saber como é que é essa cirurgia. Quantos pontos, eu vou ficar quantos dias internado, eu vou ficar entubado, vai ter dreno, não vai ter... Vocês se prepararam para esse lado B, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho também? De querer saber o mínimo detalhe? Não quero saber, a hora que acontecer, aconteceu. Ou você é o tipo de pessoa que gosta de saber os mínimos detalhes do que vai acontecer? Quando eu ia na minha médica fazer o controle do primeiro filho, eu sempre quis parto normal. E como minha pressão sempre foi normal, tudo tranquilo, então sempre desejei parto normal. Na segunda também foi parto normal. E na terceira gravidez, como eram gêmeos, Puxa. Então, eu queria parto normal, mas no decorrer da gravidez, eu fui descobrindo alguns problemas. Então, no final, teve que ser cesariana. Mas foi tudo assim, em relação ao parto. E gravidez, correu tudo normal. Entendi. Até na hora de nascer, a minha pressão estava completamente tranquila, baixinha, tanto no parto normal quanto cesariana. Então, assim, não tive muita curiosidade. Não. Você deixou a coisa rolar normalmente. E tanto que ela nem marcou dia, meu pânico era saber o dia que ia nascer. Então, acho que Deus, como a minha médica já me conhecia, Deus foi preparando tudo da forma mais agradável, sabe? Então, assim, não me preocupei. Eu chegava lá um dia antes, o Rafael, o primeiro, foi no dia 18 de janeiro, meu aniversário no dia 19 de janeiro. Então, eu fui na médica fazer uma consulta normal, quando chegou uma bolsa, já tinha rompido. Aí, quando ela olhou, examinou, saindo líquido, eu falei assim, você vai para o hospital agora. Aí, eu já fui para o hospital, meu carro estava lá no extra, parado, meu marido desceu com minha sogra e minha mãe, fui direto para o hospital. E aí, o Rafael nasceu. A Isabelle também, eu fui na segunda-feira na médica, todos nasceram na terça-feira. E a Isabelle, eu fui na médica na segunda, eu estava meio chorosa, ela estava muito pesada, já estava com 4 quilos. Aí a minha médica falou assim, Luciana, vai amanhã cedo para o hospital que a gente vê o que faz. E aí chegou lá, estava com 6 centímetros de dilatação e já nasceu também com 4 quilos, parto normal. E depois os gêmeos nasceram de cesariana. Também foi, aí eu marquei, mas um dia antes também, então não tive muita expectativa. Entendi.
Entendi. Cíntia, você se preocupou em saber assim, dá enjoo até quanto tempo? Se deixasse, eu ficava na internet 24 horas procurando saber. Cada pessoa tem uma forma. Eu assistia vídeos e mais vídeos de parto, de como que o bebê se comportava na barriga. Mas vamos dar uma dica, isso é válido não para as nossas telespectadoras aí que estão para ter bebê? Porque às vezes você sente uma coisa, você já leu, ouviu sobre alguma coisa, você se comporta melhor. Você não fica tão preocupado. Não, isso é normal. Né? Gravidez, geralmente, início pro meio, a gente sente aquelas bolos na barriga, que depois eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu fui ver. Não, é normal ter, como se fosse uma contração, princípios de contração, né, que vai preparando o útero para aquilo. Aí eu falei, não, isso é normal, então não tem problema. Mas se deixasse, eu ficava 24 horas procurando saber. E do lado A, é essa coisa bonita, né, da mulher se sentir plena, de estar gerando vida. Falando dessa questão de curiosidade, eu era curiosa em pessoa. Sério? É mesmo? Perguntava para Deus e o povo, tu quanto é grávida que eu via, eu queria conversar, puxava papo. Agora tinham as amigas da minha mãe que me botavam um terror. Botam mesmo? Me colocavam um terror. Mas isso não gera um lado B? Que é uma ansiedade desnecessária? Mas eu acho que a ansiedade já está já faz a gente fazer isso. Não tem como, principalmente se é a primeira gravidez. Eu acho que a ansiedade ela já está praticamente do lado ali. A gente fica meio que preocupada. A gente quer saber como é que foi com você, o que você sentiu. Verdade. E aí a gente fica fazendo comparação. Por isso que a gente fala, né? Eu costumo falar na minha igreja, quando eu tenho alguma novidade para contar, eu sempre digo assim, hoje eu estou cheia de novidade, eu tenho mais novidade do que grávida. Porque é verdade, todo dia tem uma coisa, né? Acho que sem dúvida, né? O lado maravilhoso da gravidez, que Deus preparou, Deus fez dessa forma, né? Para que a gente crescesse, se multiplicasse. O lado bonito da mulher se sentir plena, de estar gerando uma vida. E mais do que isso, né? O que a própria palavra diz, que os filhos são herança. Então, você está ali gerando essa herança de Deus. Mas eu vejo que também tudo isso, talvez essa ansiedade, essas preocupações, a gente não pode ainda chamar de lado B, porque você está preocupada, na verdade, com a saúde do bebê, né? O que é que você pode fazer de certo ou de errado, né? Vocês tiveram esse tipo de preocupação, assim, do que comer, do que não comer, se policiaram, conseguiram, quanto pouco? Sim, eu controlei bastante a alimentação para não engordar muito, né? Em todas as gravidezes eu controlei bastante e eu fazia caminhada com meu marido, que ele é formado em educação física, então a gente caminhava sempre. Então sempre estive atenta à alimentação, tomar as vitaminas, né? Passar creme no corpo para não dar estria. Tudo isso. Mulherada, vai anotando aí, ó. Não as tive mães de primeira viagem. Nenhuma delas, nenhuma das gravidezes eu tive estria. Minha pele é muito oleosa, então elasticidade boa. E eu usei tudo certinho, fiz tudo bem detalhado. Cíntia também? Isso hoje em dia é muito bem divulgado. Né? Talvez na época, há uns 40, 50 anos atrás, a mulher não sabia que tinha que passar um pouco de óleo, né? Um óleo de amêndoas que não dava estria. Antigamente você tinha que comer para 2. Tem que comer para 2 para o menino crescer na barriga. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Né? A gente procura saber direitinho. Talvez até a orientação do médico, né, hoje parece que é mais detalhada, é mais específica. Mas nós vamos querer saber mais sobre isso. Já na minha época, eu tive uma orientação de um médico tão bacana. Ele fez, na verdade, os meus 2 pré-natais, e ele era, assim, maravilhoso. E eu queria saber tudo, né? A questão da alimentação, porque eu comia pouco. Eu nunca fui comilona. E na gravidez tinha aquela preocupação. Então, eu anotava tudo. O que deve comer esse mês, o que deve comer no outro mês. O que faz bem pro bebê, o que vai fazer bem pro bebê nessa fase. Então, eu queria saber de tudo. E aí, eu comia mesmo. O pessoal fala, parabéns, está comendo. E nesse momento, pastora, você parou de fumar? Brincadeira. Peguei ela. Bom,